Aproveitando que a gente vai falar sobre isso, sobre esse conceito, né? Falando sobre essa peça, a gente vai falar sobre a anatomia do bocal. Eu vou estar apresentando para vocês a anatomia do bocal, né? Para que vocês tenham conhecimento, né? Como eu disse nas aulas anteriores, a gente vai saber tudo do zero. Tudo, todos os conceitos que vocês precisam saber, vocês vão saber. E a anatomia do bocal, ela é algo importante, afinal de contas, é a peça responsável pela produção do som de vocês, ou pelo menos de onde ele é originado, né? De onde vem esse som. Então, o bocal, ele é essa peça aqui, que vocês estão vendo, todo mundo aí. É uma peça, normalmente, no seu padrão natural, feita de metal. O metal que ele é construído é um metal chamado latão, que é uma liga metálica derivada, após os 300 espirros, que é uma liga metálica derivada do bronze, né? No caso seria o bronze, que seria o cobre, né? Que é o que vocês chamam de cobre. Tem um pouco de níquel aqui também. O latão, ele é aquele metal que parece ouro. A cor dele é dourada, parece ouro, mas não é ouro, é latão, é uma liga metálica diferente. Que é o mesmo material que é produzido daqueles instrumentos que vocês veem da cor de ouro também. No caso desses aqui que a gente tem como exemplo, aqueles dois ali, ele é cor de prata, eles são instrumentos prateados, né? Mas esse aqui, por exemplo, ele tem cor de ouro, dourado, né? Falando assim para vocês entenderem, do jeito de vocês, mas ele é feito de latão. Então o bocal ele é feito desse material. Aí você pergunta, tá, William, tudo bem, mas o bocal é feito de latão que parece ser uma cor de ouro, que é um dourado. E por que o bocal ele tá prateado? É porque ele recebe um banho químico. Ele recebe um banho químico em um ácido, e aí nesse ácido acontece um processo químico lá que gruda na superfície do bocal essa casca de níquel. Isso aqui é níquel, essa casca de níquel. Pode ser outro tipo de metal também, mas ele gruda nesse banho químico essa casca de níquel. Mas por dentro, ele é todo feito desse material latão. Tanto é que aqui, esse daqui está desgastado. Vocês podem observar que a cor é diferente. Ah, William, mas não está dourado. Está dessa cor meio fosca, porque ele oxidou. Que é uma coisa que a gente vai aprender no módulo 3. Tudo isso aí que eu estou falando sobre o ácido corrosivo, sobre a cor do metal, sobre as propriedades, a gente vai revisar tudo isso no curso 3. No módulo 3, no caso. No módulo 3 a gente vai abordar tudo isso aí. Mas basicamente o bocal, ele é uma peça de metal, né? Como eu formei, o próprio latão. Esse bocal ele tem a sua anatomia. Então o bocal ele tem algumas partes. Por exemplo, nós temos aqui a taça, que é essa parte aqui parecendo um copo que tem esse fundo. Né? Eu estou com o meu dedo aqui. A taça, né? Do bocal. Taça já é muito... já é intuitivo taça, porque segurando o bocal assim, eles parecem meio que uma taça, né? Só faltou só a base para eu conseguir apoiar. Deixa eu ver se esse fica. Deixa eu pegar outro aqui. Então, se ele fosse uma taça, ele teria aqui a base, como se fosse aquele copo da taça, né? Então, ele é bem intuitivo, ele se chama taça porque essa parte aqui parece uma taça. Então, tampando aqui essa parte aqui, esse tubo do bocal, que eu vou explicar o nome certo, e enchendo de água, poderíamos simular aqui uma taça. Então, o nome é taça dessa parte aqui do bocal porque parece uma taça, é intuitivo. E aí, todo bocal ele tem a sua borda, que justamente já é chamada de borda. Borda da taça, ou borda do bocal, é essa parte aqui bem espessa, ó, que vocês estão observando aqui. Borda do bocal. Deixa eu ver o outro modelo. Borda da taça ou borda do bocal. E nós temos aqui também a garganta do bocal. A garganta do bocal é esse furo, que tem aqui esse furo no meio. Esse furo aqui é a garganta do bocal. E temos o pescoço do bocal, que é justamente esse tubo, entre aspas, né? Que dentro dele passa a garganta. Então a gente tem taça, né, que é esse copo do bocal. Temos aqui a borda do bocal, que é essa parte grossa, que é essa parte espessa. Temos aqui a garganta do bocal, que é esse furo bem no centro, no meio da taça, né, lá no fundo. E temos a garganta do bocal, que é essa parte aqui que vai
conectada no instrumento que já é chamado de tudel ou todel, né? Essas pronúncias aí. E aí, deixa eu ver o que mais que vocês precisam saber. Esse bocal aqui, ele é um bocal de tuba, um bocal de instrumento baixo, por isso que ele é desse tamanho. Quanto maior o instrumento, sendo dos metais, tá? Quanto maior o instrumento em termos de frequência, quanto mais grave o instrumento for, maior será o bocal dele. Isso vocês vão aprender também. No módulo 3 vocês vão aprender isso também. Por que isso acontece, esse fenômeno. Mas quanto maior o bocal, ou melhor, quanto maior for o instrumento, em termos de grave, quanto mais grave for o instrumento, provavelmente maior ele será, e maior será o tamanho do bocal do instrumento. Então, esse aqui no caso é um bocal de tuba, por isso que ele é desse tamanho. É um bocal de baixo, sousafone, tuba, por isso que ele é desse tamanho. Mas se fosse um bocal de trompete, ele seria bem menor do que esse. Se fosse um bocal de trombone ou bombardino, ele seria um pouquinho menor também do que esse aqui. Então eu peguei aqui os 3 exemplos que vocês possam visualizar, né? O bocal do baixo que eu falei agora há pouco, o bocal trombone, bombardino, que seria um bocal médio nem em comparação a esse aqui, e esse aqui é um bocal de instrumento agudo, trompete. O bocal do flugelhorn parece bastante com esse aqui, o bocal do piccolo também, só que talvez seja um pouco mais raso do que esse. Então observe que cada bocal ele tem uma espessura de garganta diferente, assim como uma espessura de borda também diferente, né? Ele nem posso fazer isso aqui, tá? Mas só para vocês verem que ele é de latão também, a propriedade. Isso aqui já está um pouco gasto, mas dá para vocês observarem que a espessura da garganta também é diferente. O tamanho do pescoço também é diferente. E evidentemente a espessura do tubo do pescoço também é diferente. Então aqui são os 3 bocais padrões aí, normalmente utilizados por esses grupos de instrumentos. Então, na aula passada, na parte 2 da aula passada, a gente estava falando no slide sobre a questão da embocadura. E aí vocês viram uma imagem onde tem um círculo aqui, que ali provavelmente é um bocal de trompete, né? Onde estava mostrando os lábios das pessoas como se comportam num bocal. Então eu vou demonstrar para vocês aqui qual é o posicionamento correto que vocês devem estar embocando o bocal. Já expliquei o que é embocar na última aula, falei sobre isso, o que é embocar, o que significa o conceito de embocadura, e agora a gente vai exemplificar de uma forma prática o que isso seria. Melhor, no caso, né? Então, aqui tem um bocal de trompete, né? Ele é bem pequeno, um bocal de trompete. Então, seguindo aquela linha de raciocínio, que o bocal, ele é como se fosse uma taça, porque aqui eu estou segurando ele exatamente como normalmente a gente seguraria um copo, uma taça, seja o que for. Então, pegando aqui, seguindo pela borda do bocal, eu vou apoiar essa borda do bocal bem nesse espaço que fica aqui embaixo do meu lábio inferior. Então eu vou apoiar exatamente aqui o bocal, nem muito para baixo, nem muito para cima. Eu vou apoiar exatamente aqui. Então apoiei aqui, eu viro para a boca, assim. Daqui vem para cá. Eu vou ficar de perfil. Apoiei aqui, daqui vem para cá. Deixa eu exemplificar com um outro tipo de bocal. Bocal aqui de bombardino ou tuba. Apoiei aqui, daqui vem para cá. Como se eu fosse realmente beber alguma coisa, como se eu realmente fosse tomar alguma coisa. É estiloso essa bebida aí, viu? O cara segurou aqui assim, ó. Então, como se fosse realmente beber alguma coisa. Então, apoiei aqui. É muito sutil, muito leve, não precisa pressão, nada. É só apoiar e ir para cima. Com o bocal de tuba, pelo mesmo modo. Evidentemente, ele é bem maior, né? Mas você vai seguir o mesmo princípio. Você vai apoiar aqui. Nesse caso, você vai descer um pouco mais. Vai pegar essa borda e vai colar aqui realmente na base aqui do lábio inferior. Do queixo.
Isso. Aqui mais ou menos assim, um pouquinho acima do queixo. Tudo bem ela ter falado, não tem problema. Isso aí não. Então, encostando aqui, né? Você vai virar da mesma forma. Encostou aqui, virou do mesmo modo. Fazer aqui de perfil. Virou. Pronto. É só isso? Não. Tem o que você vai fazer agora, que é a gente vai tratar como âncora, que é uma base para a embocadura. Então, naquele grupo de músculos que a gente viu no slide da parte 2 da aula 1, a gente viu que são uma série de músculos, eu mostrei para vocês 18 desses músculos, lembrando que pode chegar até 30 ou pelo menos 30 grupos de músculos na nossa face humana, mas tem alguns deles que a gente utiliza que é interessante para a gente, e dentre eles tinha um dos principais que era o músculo risório, que é justamente esse músculo que ele puxa isso aqui, né, para cá, para trás, que é o que vocês chamam de covinha, né, do riso. Então, o músculo risório ele também tem essa função. Tem outros músculos também envolvidos nisso, mas só pegando como exemplo, a gente viu sobre o músculo risório e alguns outros músculos que contemplam a nossa face. E vocês não sei se vocês já viram aquele quadro da Mona Lisa. É um quadro muito famoso, um quadro realmente muito famoso. Aí, para o pessoal do vídeo, eu vou estar deixando esse quadro aparecendo em algum canto da tela. Esse quadro da Mona Lisa, que é um quadro muito famoso, que pintou, né? Que foi um físico, um cientista, que pintou esse quadro da Mona Lisa. É um quadro extremamente famoso, mundialmente famoso, onde mostra uma mulher, uma moça, e ela está pintada assim de frente, e ela tem algo enigmático que é o sorriso. Muitos, até artistas, cantores, filósofos, dizem que a Mona Lisa tem um quase rir. Quase rir porque ela nem ri e nem fica sem rir. É um quase rir, é um quase sorriso. Então seria algo assim, ó, que vocês dizem que é deboche, né? Muitos dizem que é deboche, falsidade, mas ela tem um quase rir nesse quadro. Vou mostrar a vocês, assim como vou deixar no vídeo. Ela tem um quase rir, que ela faz isso. Ela só pressiona aqui os músculos, estica um pouco aqui o lábio e faz quase um peixe palhaço. Ela faz um quase rir, ó. E ela tá exatamente assim na imagem, né? Na imagem que ela foi pintada, ela tá exatamente assim. Ela tá de perfil, toda posuda, né? Lá. E aí ela tá fazendo esse quase rir. Bem assim. Então, esse quase rir da Mona Lisa a gente vai pegar pra gente agora. A gente vai fazer essa mesma estrutura que ela fez e a partir disso a gente vai modelar. Então, vocês vão fazer assim. Você vê que já enrijece um pouco esse canto aqui dos lábios. Já enrijece, ó. Pronto, fez isso. Sentiu aqui, podem tocar se vocês quiserem, de vocês, é claro. Sentiu aqui que o músculo ele contraiu, ó. Sentiu aqui que o músculo contraiu. A gente vai fazer outros dois movimentos agora. Primeiro, no caso são três, né? Que a gente vai três básicos. Primeiro estica esses cantos. Depois, essa parte do queixo, a gente vai colocar para baixo, formando isso aqui, ó. Você vê que eu saí daqui e fui para baixo, ó. Veio para baixo. Esse músculo aqui do queixo, né, desceu. Então, ó, isso aqui. Então já foram dois. Primeiro, estica, músculo do queixo para baixo. O terceiro movimento é a parte de cima. Então a parte de cima também ela sobe um pouco. Então, quando a gente junta tudo, fica isso aqui, ó. Ó, essa estrutura. Você vê que eu espalhei bem, estiquei bem essa região labial. Canto dos lábios, estica. Aí eu dou um exemplo que é bem tosco, né? Como se tivesse dois anzóis. É bem tenebroso, como se tivesse dois anzóis aqui esticando o canto dos lábios. O canto do queixo para baixo. Canto do queixo não, o queixo em si, esse músculo aqui abaixo do lábio inferior desce. E essa parte aqui, que aí tem aquele músculo, não esqueci o nome dele, mas era alguma coisa nasal, né? Que a gente viu no slide passado, que fica logo aqui nasal, porque aqui na região do nariz, né? Então ele puxa essa parte do lábio superior para cima. Então forma isso aqui, ó.
Ó, deixa eu mostrar pra vocês com o bocal como fica. Apoiei, fui, fiz. Ó. Essa é a estrutura. Músculo do queixo bem para baixo. Ó. Forma até, no meu caso, né? Que eu tenho um tipo de estrutura, vocês têm outra. Mas no meu caso, forma até um vão aqui. Ó. Então, bocal apoiado. Músculo do queixo para baixo. Estico o canto dos lábios. Essa parte aqui para cima. Forma essa junção. Outra coisa, quando estiver ensaiando, estudando, praticando com o bocal, não segurem o bocal assim. Não segurem o bocal assim. Segurem o bocal assim, ó. O mais próximo possível da borda aqui, do pescoço, que vocês puderem. Por quê? Porque quando vocês seguram assim, tem influência na embocadura. Pode não encaixar de uma maneira boa, de uma forma correta. Quando vocês seguram aqui, também tem influência na embocadura. Então segurem o bocal de forma leve, demonstrando leveza, exatamente assim, ó. Ou com um dedo, ou com 3, nesse caso aqui, nesse meu caso. Mas o mais próximo que vocês puderem chegar da borda, melhor. Porque aqui vocês apresentam mais leveza. Vocês vão fazer, vocês vão ser mais assertivos no momento de encaixar, de embocar o bocal. Então segura o bocal exatamente assim. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o buzzing, né? O buzzing, ele é uma pronúncia americana que significa zumbi. Zumbi porque vem de abelha. Aí, em outros grupos, né, de ensino musical que também trata sobre o instrumento metálico, vai dizer que, de uma forma um pouco mais infantil, né, vai dizer que é um zumbido de abelhinha. Eles falam dessa forma, né? Mas trazendo de uma maneira menos assim, é o buzzing, que significa zumbi. Buzzing, buzzer, buzina, buzzing, zumbi. Então, é uma pronúncia americana, né, que significa zumbir, e zumbir porque vem de abelha, né, algum inseto, né, porque a abelha ou o besouro, né, como vocês conhecem, ele faz mosca, mosquito, então buzzing, que significa zumbir, né, zumbi porque vem de abelha, né, faz essa vibração é que é interessante pra gente. É essa vibração que é interessante pra gente. Então, pra quem é novato, de modo que não sabe nem por que eu tô falando desse negócio de zumbi, por que eu tô falando disso, e pra quem já sopra, quem já entende por que eu tô falando disso, a gente vai reforçar. Acontece que, no caso do instrumento metálico, instrumento de sopro metal, isso metal porque já expliquei esse conceito, mas agora de forma registrada, a gente vai ver isso no módulo 2 e no 3. Mas já apresentando aqui, a gente tem de instrumento de sopro dois grupos principais, instrumentos de metal e instrumentos de madeira. Instrumentos de metal é todo aquele instrumento que a peça que produz o som, de onde se origina-se o som, normalmente ela é feita de metal. Logo, como o nosso bocal ele é feito de metal e é dele, ou melhor, é nele que o som é produzido, o instrumento que a gente toca é um instrumento de metal. Ah, William, mas meu instrumento é feito de metal, por isso não tem nada a ver. Não é esse o conceito. Não é o fato do instrumento ser feito de metal que dá a ele a característica de instrumento de metal. Por exemplo, saxofone. Saxofone é um instrumento de madeira, mas o corpo dele é feito de metal. Então, tem alguns outros exemplos também. Então, o trompete, trombone, tubo, bombardino, dentre outros, são considerados instrumentos de metais porque a peça de onde se origina o som, de onde é produzido aquele som, é feita de metal. Por isso é chamado de instrumento de metal. Saxofone, clarinete, e dentre oboé, fagote, dentre outros instrumentos que vocês vão conhecer, porque eu vou apresentar para vocês, a gente vai estender isso um pouco mais depois, são instrumentos considerados de madeira. É o grupo das madeiras. Por quê? Porque são instrumentos onde o som vem de uma peça que é feita de metal. Desculpe. Onde o som vem de uma peça que é feita de madeira. E aí a gente tem um fator aqui interessante. Ou melhor, dois fatores interessantes. No caso do instrumento de madeira, a peça que produz o som é conhecida normalmente como palheta. Palheta ou paleta, né?
E aí, a palheta ou paleta, ela vibra. Normalmente ela é feita de bambu. Pode ser de outras madeiras, outros materiais, mas normalmente, originalmente, ela é feita de bambu. E essa palheta, ela vibra. Quando essa palheta vibra, ela produz o som. Eu falei na primeira aula o que é som, né? Então, se já linka uma coisa na outra, entende que só produziu esse som porque a palheta está vibrando. Aonde tem vibração, que esse momento de ir e vir, podemos interpretar como som. Então, a palheta vibrou, expliquei esse conceito na primeira aula, o que é som e tudo mais. A palheta vibrou, produziu esse som. Esse som ele vai percorrer pelo instrumento, que no caso do sax é um instrumento que a gente chama de afunilado, porque ele começa em um tubo menor e ele vai alargando aos poucos. Ele vai alargando aos poucos. Então a gente chama de instrumento afunilado, né? É um funil longo. Então o som ele é gerado nessa peça, que é de madeira, normalmente feita de bambu. Essa palheta vibra e produz o som. Veja só o comparativo. A palheta vibrou e produziu o som. No caso, o instrumento de madeira. No nosso caso, o bocal ele não vibra. E se vibra, é assim, quase imperceptível, porque é uma peça muito densa. É uma peça muito massiva. Bocal é um material denso, né? Você pega assim, é uma peça de metal, entende? Então é um material denso, é um material rígido. É um material que para vibrar é em uma escala muito microscópica, que a gente não consegue perceber. Assim como a Terra vibra, assim como um continente vibra. Expliquei esse conceito também na primeira aula, que é sobre os terremotos, aquela questão. Então tem vibrações que a gente não consegue sentir, de tão minúsculas que elas são, mas elas acontecem. Então o bocal seria um exemplo. Claro, não é comparado à Terra nem a uma placa tectônica, mas é uma peça densa, e que se vibrar a gente não consegue perceber. Então, no modo geral, o som do nosso instrumento ele é feito no nosso lábio. Ou seja, já muda o cenário. Quem faz o som do instrumento de metal é você. É você que faz o som do instrumento de metal. Então, você faz o som do instrumento de metal. Você já tem essa responsabilidade consigo de entender isso e pôr isso em prática, que o som do instrumento de metal, ele vem de 100% de você. Ah, o instrumento serve para quê? O instrumento ele vai ter um papel aí de expandir esse som com as propriedades físicas que ele tem, que eu vou falar isso no módulo 3. O instrumento ele vai afinar esse som com as propriedades também que ele tem. Mas se você, mesmo com o instrumento, continuar desafinado, a nota também fica desafinada. Eu falei sobre isso em aulas passadas, mas isso também a gente vai abordar no módulo 2 e no 3. E é isso. Então, instrumentos de madeira são todos aqueles instrumentos que normalmente são produzidos na peça de madeira, que vibra. A palheta que deu exemplo. No caso do curiosidade, no caso do oboé e do fagote, a gente chama de instrumentos de palheta de madeira dupla, porque são duas. Isso aí eu vou exemplificar para vocês também, talvez eu deixe um exemplo no vídeo, uma foto. Porque são duas, uma encostada na outra, que vibra. No caso do sax, é uma palheta só, um pouco mais grossa e maior, uma palheta só, que fica numa boquilha, que é uma outra peça que pode ser de resina, pode ser de plástico, pode ser de metal. Mas no mais, o que faz o som é uma peça de madeira. Então essa boquilha, ela fica, também vou deixar a foto, ela fica, essa palheta ela fica numa boquilha, no caso do sax, você sopra, é como se fosse um apito. Tanto é que a boquilha fora do sax, ela tem um som de apito mesmo. Então, a gente vai exemplificar esse buzzing agora, esse zumbir, né? A gente vai simular esse som que a abelha faz, né, que vem dar o nome da pronúncia dentro do bocal. E aí vocês vão perceber que vocês sempre foram instrumentos ambulantes. A gente só não direcionou esse talento ainda, mas vocês sempre foram instrumentos ambulantes. Então, você tem que fazer um lábio vibrar sobre o outro. Seria isso aqui, ó. Eu estou fazendo um lábio vibrar sobre o outro. Estou passando aqui um fluxo de ar entre os dois lábios. E por eles estarem muito próximos, porém de forma leve, eles estão batendo um no outro. Só que aí a gente vai ter que estudar mais as frequências. Eu falei na aula 1 sobre a questão das frequências. Esse movimento de ir e vir é que dá as frequências. Quanto mais rápido o meu lábio bater um no outro, mais aguda essa frequência é. Por exemplo. Então, se eu acelero essa vibração, eu torno um som mais agudo. Se eu diminuo essa vibração num quesito de velocidade, essa vibração fica mais grave.
Então, tudo vai do meu controle. E a gente vai exemplificar isso agora no vocal. Lembrando que para um músico de sopro, para um musicista de sopro, é muito importante que os lábios estejam úmidos, de preferência sempre, porque você está aqui forçando um atrito. E onde tem atrito, tem calor. E onde gera calor, gera desgaste. O atrito por si só ele já gera um desgaste, porque são duas peças móveis ralando uma na outra, em fricção em uma na outra. E isso vai gerar um desgaste. Então, é necessário que os lábios estejam sempre úmidos, certo? Os lábios eles precisam estar sempre úmidos, com sua própria saliva mesmo, de forma natural. Por mais que seja um pouco anti-higiênico, mas é saudável para os seus lábios. Então, o lábio ele precisa estar sempre úmido, certo? Para que você diminua o máximo que você puder aquele atrito e possibilitar que você faça uma vibração quase perfeita, a qualidade máxima dessa vibração que você vai estar fazendo. Então você vai apoiar o lábio um no outro, não de forma que feche, porque senão você vai interromper o fluxo de ar e vai fazer com que passe um fluxo de ar entre seus dois lábios. E aí você vai fazer isso até que surja aqui uma vibração. Então seria... Lembrando que eu estou aqui bancando ainda, né? Bancando, né? Eu estou aqui fazendo essa estrutura ainda, que eu ensinei ainda agora. Eu estou fazendo aqui essa estrutura do lábio, ó. E aí eu venho. Sempre com o tronco reto, usando o diafragma, que já expliquei o que é, para que serve, como se trabalha. Então, usando o diafragma, eu projeto esse fluxo de ar. E é essa mesma vibração que eu vou fazer dentro do bocal, por dentro do bocal. Ó. Novamente. E aí, quanto mais rápido eu faço essa vibração, mais rápido, mais agudo esse som fica. Quanto mais devagar, quanto mais lenta essa vibração quanto mais lenta a velocidade que eu estou vibrando, mais grave esse som fica. Quanto mais rápido é a velocidade que eu estou vibrando, mais agudo esse som fica. Exemplo. E aí, dependendo da pessoa, sobe mais ainda. Então, por exemplo, se fosse pegar aqui o extremo, então, só para exemplificar, claro que não é saudável vocês já começarem dessa forma, não é saudável, mas só para exemplificar que a frequência ela muda de acordo com a pressão que você aplica no lábio. Só que se você aplicar pressão demais, você vai interromper o fluxo. Você vai interromper o fluxo. Então você tem que começar a se entender, já fazer esse intermédio entre deixar o ar passar na frequência que você quer, seja ela grave ou seja ela mais aguda, de modo que vibre. O importante é garantir a vibração. Parou de vibrar, não tem som. Enquanto está vibrando, não tem som. Parou de vibrar, não tem som. Então vocês vão treinar agora, com ou sem o bocal, né, esse buzzing, que é justamente essa vibração, que é um lábio sobre o outro, vão estar em contato, batendo um no outro, várias vezes por segundo e gerando essa vibração. E vai estar oscilando. Então, quanto mais pressão você coloca no lábio, quanto mais você fecha esse lábio sobre o outro, mais agudo o som fica. Quanto menos pressão você acrescenta no lábio, mais grave esse som fica. E vocês podem treinar de diversas formas. Pode treinar na rua, pode treinar em casa, em momentos onde vocês tiverem a oportunidade, de modo que vocês comecem a construir a musculatura da embocadura de vocês. Então, vocês conseguem estar fazendo esse treinamento, não somente com bocal, mas também utilizando somente a própria anatomia de vocês, o próprio corpo de vocês, né? Então, vocês vão fazer essa vibração. É interessante vocês começarem já a fazer esse treinamento de oscilação, porque vai ajudar vocês futuramente no tema de flexibilidade, que a gente vai abordar futuramente, a gente vai precisar falar sobre isso. Então, fazendo aqui o exemplo mais uma vez, só com o lábio sem bocal, você vai tentar fazer um som mais grave que vocês conseguirem.
E aí, após repetir algumas vezes, vocês podem fazer oscilando. Então vocês podem ir fazer grave e aumentando pro agudo e descer. Fazer grave, aumentando pro agudo e descer. Então ficaria... Então, vocês vão treinando dessa forma, que eu garanto que vocês vão ficar muito bons, rápido aí, na musculatura, já vai começar a trabalhar essa embocadura. Oi galera, tudo bem? Vim fazer um complemento aqui dessa aula, tá? Que eu achei necessário ressaltar alguns pontos aí que ficaram em falta nesse vídeo, né? Aqui já em casa, já editando esse material. E é importante a gente complementar algumas informações. Dentre essas informações que eu estou falando aí para vocês no vídeo, é importante que o lábio de vocês esteja sempre úmido, né? Sempre úmido. Quando a gente fala para umedecer os lábios, comumente a gente pensa que é passar a língua no lábio, né? A gente faz, normalmente a gente faz assim. Só que não, quando a gente faz isso, na verdade, é uma função natural, né, nossa, biológica, que a gente está meio que limpando o lábio. A língua está até um pouco úmida assim com a saliva, mas no mais, a quantidade de umidade não é o suficiente para lubrificar os lábios, né? Então, essa função biológica, quando a gente passa a língua nos lábios, a gente está meio que limpando, né, nossos lábios, né? Um resíduo de algum alimento, ou até a própria saliva, ou qualquer coisa que a gente sinta que está incomodando, a gente tende a passar a língua nos lábios para limpar os nossos lábios. E esse movimento biológico, natural nosso, que muitas vezes acontece de forma até involuntária, a gente não está necessariamente umedecendo os lábios, a gente está limpando os nossos lábios. Imagina como se fosse um carro. Um carro tem ali o para-brisa e tem ali aquele equipamento que passa na frente do para-brisa para poder tirar as gotas de água quando chove. Então, nesse caso aí, poderia se comparar de uma forma parecida. Esse equipamento ele não está umedecendo o vidro do carro, ele está justamente limpando. Pode até ter um pouco de água, pode até estar úmido, mas ele está tirando a umidade, ele está limpando a superfície ali, removendo a água ou qualquer outra sujeira que esteja ali sobre aquela superfície daquele para-brisa. E aí, quando a gente fala para umedecer os lábios, é para vocês realmente acrescentarem saliva. Como eu disse em uma aula anterior que não foi gravada, é esquisito, eu sei, eu entendo vocês, é estranho, mas é a norma. Vocês precisam umedecer o lábio de vocês e acrescentar justamente saliva. Mesmo, acrescentar saliva mesmo. É você pegar algo assim, ó, e você realmente umedecer o lábio, né, para que você consiga executar a sua performance. Não se preocupe com o resíduo de saliva, né, porque quando a gente faz o buzzing, a gente cospe naturalmente, a gente está soltando aqui resíduos de nossa saliva naturalmente. Não se preocupem com isso, porque dentro de todos os instrumentos de metal, em geral, eles possuem uma válvula, né, que muita gente chama de salivador. Eles possuem uma válvula que você abre aquele registro ali para poder aliviar os resíduos de saliva que tem dentro do instrumento. Então já é uma função própria do instrumento estar fazendo isso. Então não se preocupem com a liberação de resíduos de saliva, porque o instrumento ele já foi feito para esse tipo de atividade. E a gente sabe que anatomicamente e fisicamente é importante que o lábio seja sempre úmido, né? Então o instrumento ele já foi construído, né, anos, décadas, séculos, já foi trabalhado, já foi pensado nessa nossa característica humana. Então, não se preocupem com os resíduos de saliva que vão estar sendo liberados dentro do instrumento, tá? Quando a gente faz o buzzing, que é a vibração, né, é o zumbido, é natural que a gente cuspa mesmo, isso é totalmente natural. E é para ser dessa forma, tá? Normalizem porque é para ser desta forma. É melhor, é preferível que seja dessa forma do que o lábio estar seco. O lábio está seco, a função não tem como ser executada. Então, falando sobre isso, já entrando nesse assunto, eu gosto muito de dar o exemplo de um carro. Um carro ele precisa de óleo para que lubrifique as peças, porque um carro, no mais, de forma bem grosseira, resumida, ele é um equipamento que tem muitas peças móveis, peças mecânicas móveis. E todas essas peças mecânicas elas estão
usando uma terminologia aqui bem inapropriada, mas vocês vão entender, elas estão ralando uma na outra, né? Terminologia inapropriada porque não é esse o termo utilizado, seria atrito, né? Elas estão em atrito uma com a outra, né? E atrito ele é gerado através de uma fricção, que é justamente o nome dado a esse movimento de ralar, entre aspas, algo, uma superfície em outra coisa. Então, quando você junta as mãos e você esfrega uma mão com a outra, você vai observar que depois de um tempo suas mãos vão esquentar e talvez até queimar, tá? Talvez até queimar se você continuar fazendo aquele movimento. Então, esse calor, esse ressecamento, essa queimação é a mesma coisa que pode acontecer com o seu lábio se você não tiver o lábio úmido. Em contrapartida, nesse mesmo movimento que você pode fazer com as mãos de ralar uma mão na outra, né, de esfregar uma mão na outra, se você acrescentar ali água, um creme ou qualquer outra coisa assim, que impeça esse atrito, você vai ver que vai acontecer um fenômeno bem diferente, ou não vai chegar a esquentar e nem queimar a sua mão, ou simplesmente vai demorar bastante até isso acontecer. Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio. Quando a gente escuta a expressão que o motor do carro bateu, é justamente dada ao fato de que o motor trancou. Normalmente, comumente falando, é dada ao fato de que o motor trancou. E na maioria dos casos, 95% dos casos, isso acontece por falta de óleo, por falta de lubrificação. No geral, tá? É mais complexo do que o que eu estou falando, mas no geral acontece por falta de óleo, por falta de lubrificação. Porque tem muitas peças móveis que estão em atrito umas com as outras. E aí essas peças móveis, por não ter nenhum intermédio ali, nenhum fluido que possa suavizar esses movimentos, né, essa fricção de uma peça com a outra, vai gerar calor. O calor ele vai gerar desgaste dessas peças que são de metal, e esse desgaste vai contribuir para que a gente tenha aí a batida do motor, a danificação do equipamento do carro. Então, da mesma forma, a gente pode se comparar dessa maneira. Então, nossos lábios, eles também são peças móveis, são objetos móveis, são órgãos que se movimentam. E quando a gente faz o buzzing, a gente está batendo, praticamente, a gente está batendo um lábio com o outro. Então, você tem aqui um atrito muito alto, você tem aqui realmente um atrito muito alto, que é justamente para produzir esse som, e que se não tiver úmido o suficiente, se não tiver a lubrificação adequada, natural, sua própria com sua saliva, a gente vai ter problemas, né? E dentre eles a boca ela vai ficar ressecada, ela vai rachar, muitos casos que é comum ela vai sangrar, e tem uma outra coisa que é muito chata também, que para o músico, que é justamente não conseguir produzir as notas. Porque se seu lábio está ressecado, ele não vai vibrar de uma forma saudável, de uma forma que seja o suficiente para produzir um bom som, ou às vezes não produz nem som nenhum. Vocês já devem ter percebido que em alguns momentos, quando o lábio está seco, que você tenta fazer a vibração, né? O buzzing, essa vibração, ela não soa, ela não sai. Então, complementando essa informação que ficou faltando aí no vídeo que vocês estão assistindo, para que a gente tenha um material mais completo.